No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estruturas de dados, as primeiras estruturas de dados que vocês vão aprender, e nós vamos falar de uma estrutura de dados homogêneas bem clássicas aqui que todo programador também domina e acaba utilizando em algum momento no desenvolvimento dos seus programas. Então fica comigo que esse vídeo está imperdível, tá bom? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Dr. Waka. Eu sou o Waka, é um prazer ter você aqui comigo na minha quarta aula do curso de como programar, tudo bem? Então estou ensinando aqui em aulas bem rápidas para vocês o básico da programação para que vocês consigam progredir a partir daqui. Lembrando que esse material que eu estou usando aqui é o material do meu curso, da minha sala, da minha turma fechada. Infelizmente as vagas não estão abertas, tá bom? Se em algum momento eu abrir as vagas, vou deixar avisado aqui no canal, tudo bem? Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Nós vamos aprender, pessoal, sobre vetores e sobre matrizes, tá bom? Vetores e matrizes são dois tipos de estruturas de dados. E repara, o próprio nome ele já dá uma certa definição para essa coisa. Quando você está falando de estrutura de dados, você está falando de uma forma de organizar os dados do seu programa de uma maneira que fique mais fácil para você trabalhar. De novo, pessoal, só recapitulando lá da nossa primeira aula, eu contei para vocês que todo programa ele acaba trabalhando com dados e geralmente você utiliza variáveis para representar esses dados, geralmente dados do mundo real, certo? E você pega esses dados, manipula ele de alguma forma e dá uma saída para o usuário. Geralmente é isso que os programas fazem, tá? Então, existem em alguns momentos, né, em vários momentos na verdade, se você pegar esses dados e organizar de determinada maneira, pode ser que facilite você a programar, facilite você a fazer com esses dados o que você deseja, certo? Vai ficar um pouco mais fácil quando a gente chegar aqui nos exemplos que eu tenho aqui na aula, tá bom? Mas o fato é, existem diversas formas de você organizar os seus dados e todas elas envolvem estruturas de dados. Você utiliza estruturas de dados para organizar seus dados de alguma forma que vai te ajudar a programar o seu programa. Estruturas de dados basicamente são isso, falando aqui um pouquinho de alto nível e não entrando em muitos detalhes das coisas. E as duas estruturas de dados que nós vamos aprender, as duas primeiras, são os vetores e são as matrizes, né? Nós vamos ver que eles são bem parecidos por definição, mas eles são muito diferentes na hora de utilizar, tá? Não tão diferentes, mas tem uma diferença crucial. Então vamos lá, vamos começar aqui pelos vetores, né? E aqui de cara eu já falo para você que vetores é um conjunto de elementos homogêneos e consecutivos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de elementos homogêneos, é que nós estamos falando de elementos do mesmo tipo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um vetor, uma estrutura de dado, um vetor, chamada vetor, né? Ela vai ter elementos, todos os elementos têm que ser do mesmo tipo, ou seja, ele tem que ser, ou todos devem ser inteiros, ou todos devem ser floats, ou todos devem ser char, ou todos devem ser boolean. Todos os elementos que estão dentro dessa estrutura de dados, que fazem parte dessa estrutura de dados, tem que ser do mesmo tipo. E além do mais, eles estão consecutivos, eles estão um após o outro. Você sempre consegue acessar um depois do outro, né, de forma consecutiva. Você passa pelo primeiro, depois pelo segundo, depois pelo terceiro. E um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, eu não vou ensinar isso mais profundamente, porque isso realmente iria requerer tempo, mas o fato é que não só na definição eles estão consecutivos, mas também na memória, tá? Quando você olha para a memória do computador e vê como que esses dados estão lá, eles também estão consecutivos quando se trata de um vetor. E essa é uma das partes cruciais de se utilizar um vetor, por exemplo. E quando a gente está falando de vetor, pessoal, nós estamos falando de dois tipos de elementos, dois tipos de dados ficam envolvidos quando se trata de vetor. E esses dois tipos são os índices e são os elementos. Basicamente, quando você tem um vetor, você precisa de um índice para retornar um elemento. O que eu quero dizer com isso? Aqui embaixo, ó, eu tenho um exemplozinho de um vetor V. Esse vetor V, se eu associar ele com o índice 0, por exemplo, eu retorno o elemento 2. O vetor V, se eu associar ele com o índice 1, eu retorno ele com o elemento 5. O vetor V, se eu associar ele com o índice 2, eu retorno o elemento 3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, o que eu quero que vocês visualizem aqui inicialmente? Primeiro, todos os índices aqui, no caso da linguagem de programação C, tá, pessoal? Em várias linguagens, isso é meio que o padrão, os índices de vetores são números inteiros. Geralmente começando de 0. Existem linguagens que não começam de 0
existem linguagens que aceitam índices de vetores diferentes de números inteiros, tá? Isso tudo existe. Mas como a gente está trabalhando com a linguagem C aqui, eu quero que vocês tenham em mente que todos os índices, quando a gente fala de índice de vetor e de matriz também, a gente vai ver, a gente sempre está falando de números inteiros, tá? E em particular, o índice ele sempre vai começar do zero, ou seja, para você obter o primeiro elemento do vetor, você tem que associar ao índice zero, certo? Então, o índice zero está associado ao primeiro elemento do vetor. Perfeito? Legal, pessoal. Então, qual que é a grande coisa aqui do vetor? A primeira coisa é vocês entenderem que existe um índice para indexar um elemento. Ou seja, quando você pega um vetor, você pega um índice e você já tem um elemento equivalente àquele índice, né? Você está indexando somente por um índice. E por isso nós dizemos que vetores são unidimensionais. Por que unidimensionais? Porque eu utilizo somente um índice para indexar isso, tá bom, pessoal? Existem outras interpretações aqui, mas para ficar mais claro para vocês, isso é o suficiente, tudo certo? E no geral, né, como eu disse para vocês, os índices dos vetores são dados exatamente por um número inteiro, né, que eu já contei aqui para vocês. Então vamos lá. Como que eu faço para declarar e para inicializar um vetor, né? Aqui, falando em palavras, já a gente vai para a parte prática. A declaração de um vetor deve ser feita especificando o tipo. Primeiro você fala o tipo, é float ou é inteiro, o tipo de elemento que vai estar dentro desse vetor, né? Você fala o nome do vetor, ou seja, o identificador da sua variável vetor, né? Pode ser V, pode ser vetor, pode ser variável, pode ser temporário, enfim, o nome de uma variável, né? Seguida da quantidade de elementos que ele vai possuir, tá bom? Vou mostrar para vocês isso na prática, como que deve fazer. E um detalhe que eu dou aqui para vocês é que cada elemento do vetor deve ser inicializado. Você precisa inicializar cada um dos elementos, tá? Porque senão vai acontecer uma coisa que eu também vou exemplificar aqui para vocês. Então vamos lá, alternativas de inicialização de vetores, tá bom? Deixa eu trazer meu Notepad++ aqui. Perfeito, pessoal. O Notepad++ está aqui. Vamos marcar aqui com linguagem C, tá bom? Aqui eu já vou incluir minha biblioteca de entrada e saída de arquivo rapidinho, que a gente vai utilizar entrada e saída de dados, perdão. E aqui a gente vai começar com int main, tá bom? E além do mais, a gente já vai colocar o return 0 aqui. Eu ainda não expliquei para vocês por que é isso, por que funciona assim, mas eu já disse para vocês, olha, por enquanto aceitem isso aqui, tá bom? Legal. Então agora vamos declarar um vetor. Eu vou chamar esse vetor, vai ser um vetor de inteiros, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui a regra. Deve ser feito especificando o tipo, vetor de inteiros, seguido do quê? Seguido do nome do vetor, tá vendo? Então qual vai ser o nome do vetor? Vou colocar vet, tá bom? E seguido da quantidade de elementos. O detalhe é que ficou parecendo que eu, por exemplo, se eu quero 5 elementos, eu colocaria 5 aqui, né? Na íntegra, o que eu escrevi lá é isso. Mas, na verdade, pessoal, eu tenho que colocar colchetes 5, ponto e vírgula, tá bom? Então, aqui eu declarei um vetor que vai possuir 5 elementos. Ou seja, cuja os índices vai de 0 a 4, porque são 5 elementos. 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos, certo? Perfeito? Legal. E eu fiz isso aqui, pessoal, pensando em escrever esse vetor aqui, ó, 2, 5, 3, 1, 18, certo? Então, eu disse para vocês que a gente tem que inicializar cada um dos elementos desse vetor. Uma das maneiras, né, uma maneira mais direta de se fazer isso, é você fazer assim, ó, vet na posição 0, ele é quanto? Ele vale 2 ali, ó. Então, eu vou atribuir 2 a ele. Nós temos vet na posição 1, vet na posição 1 vale quanto ali? Vale 5, tá bom? Perdão, ponto e vírgula. Vet na posição 2 vale 3, tá? Vet na posição 3 vale 8, é isso? Não, vale 1. E vet na posição 4 vale 18, tá bom? Isso aqui, pessoal, é para representar, deixa eu colocar aqui, ó, para representar o vetor, cadê? 2, 5, 3, 1, 18. 2, 5, 3, 1, 18. Isso que eu estou fazendo aqui em cima, pessoal, é um comentário, tá? É uma linha de comentário. Quando você coloca barra assim e você vai compilar esse código, o compilador ele simplesmente ignora isso aqui. Isso aqui é simplesmente para me lembrar de coisa. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui, ó. A declaração de um vetor de 5 posições, tá? Eu poderia escrever qualquer coisa aqui, não tem problema quando você coloca assim barra, tá bom? Isso aqui é comentários, isso é justamente para te ajudar a relembrar as coisas, tá certo?
Beleza, pessoal. E agora eu vou utilizar uma das coisas que nós aprendemos na aula anterior, que é justamente uma estrutura de repetição. Por que eu vou utilizar uma estrutura de repetição? Para imprimir esse vetor na tela. Vou fazer o seguinte, ó, for, a gente aprendeu o for, o para lá, né? Vou inicializar um contador aqui, inicializando de 0, porque posições de vetores começam de 0, tá? Eu vou inicializar um i, que é o meu contador, de 0, tá bom? Enquanto esse i for menor do que 5, que é o tamanho do meu vetor, meu i vai acrescer de 1, i mais mais, né? No caso, i mais mais, pessoal, é equivalente a eu escrever assim, ó, tá bom? É equivalente a eu escrever assim, tá bom? Tá. Beleza. E eu quero imprimir essa coisa na tela. Vou escrever assim, ó. Vetor na posição porcentagem d igual a porcentagem d barra n. Vamos quebrar a linha aqui. Então, eu quero escrever o izinho vai aqui dentro primeiro, né? E no final aqui eu quero escrever o v na posição i, ou seja, o valor do vetor mesmo, que vai sim ser nesse segundo porcentagem d. Então, esse i aqui, ele vai ser escrito aqui, bem como esse v de i aqui, ele vai ser escrito aqui, perfeito? Então, vamos salvar isso aqui, pessoal. Deixa eu salvar. Vamos aqui, isso aqui são minhas aulinhas, vamos aqui no canal e vamos escrever aqui, ó, vetor.c, tá bom? Deixa eu abrir aqui agora a linha de comando, cmd, perfeito. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês, legal. Então, vamos lá na pasta do exercício, cd exercício para abrir a pasta exercícios, cd canal para abrir a pasta do canal, né? Vou apertar dir aqui para listar todos os itens que tem dentro dessa pasta, tá aqui dentro, tá vendo? Então aqui eu vou escrever gcc, né? Para compilar esse programa que a gente acabou de criar, vetor.c, que é justamente esse arquivo aqui que a gente acabou de criar, certo? Menos O para indicar qual que é o meu arquivo de saída, eu vou escrever aqui vetor.exe, que vai ser o executável equivalente a esse arquivo de saída. Então, perfeito. Ele deu um probleminha aqui. O que ele está falando, pessoal? Ele está falando que V não está declarado. E, de fato, V não está declarado, porque a gente chamou de vet o vetor, né, pessoal? Falha minha aqui. Tudo bem. Então, vamos de novo compilar. Agora compilou e eu vou executar esse arquivo, vetor.exe, tá certo? Legal. Executei e vamos ver se ele imprimiu correto, né? Na posição 0 era o 2, então isso aqui está correto, 0 na posição 2, tá vendo? Na posição 1, o elemento é 5, na posição 2 é 3, na posição 3 é 1 e na posição 4 é 18. Então, pessoal, isso aqui é uma das maneiras de inicializar vetores, tá bom? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, olha só. Se eu não tivesse inicializado cada um desses elementos, olha o que aconteceria, pessoal. Não inicializei, tá bom? Então agora eu vou compilar, compilou, e eu vou imprimir o que está lá na tela. Olha só que legal, tá? Ele imprimiu números aleatórios. O que são esses números aí, pessoal? São os chamados lixo de memória, porque basicamente quando o sistema operacional vai colocar esse vetor, né, alocar um espaço para ele na memória, ele já pega o que está lá, certo? E atribui em cada uma dessas posições, como se fosse mais ou menos isso. Então, quando eu tento imprimir, quando eu tento trabalhar com um elemento de vetor que eu não inicializei nenhum valor nele ainda, vem qualquer coisa, né? Isso é o equivalente a eu declarar uma variável e não inicializar ela. Lembra que a gente viu isso, acho que no primeiro ou no segundo episódio? Quando a gente declara uma variável e não inicializa ela com nada, ela também vem com um número aleatório assim. Por quê? Esse número é um resquício de lixo da memória. Alguma coisa que estava lá na memória anteriormente que agora a gente está pegando e transformando em um número aqui porque a gente está mandando imprimir como se fosse um número. Tá certo? Então, por isso que é importante inicializar cada um dos elementos de um vetor. Além disso, pessoal, quero mostrar uma outra maneira aqui de se inicializar vetores, também poderia ser assim, ó. Esse jeito aqui é bem legal, você faz 2,5,3,1,18, tá bom? Então, dessa forma aqui também, o vetor, e aqui nesse caso eu nem preciso do 5 aqui, ó, porque já tem 5 elementos aqui, então ele sabe que é 5 posições, tá? Isso aqui desde que veio o C11, a versão 11, salvo engano, da linguagem C, ela já permite fazer isso aqui, olha só. Vou inicializar e vou escrever isso na tela, olha só, né? Eu gosto muito desse jeito de inicializar aqui quando você já tem os dados iniciais, né? E uma outra maneira também que poderia ser, eu coloco aqui o tamanho do vetor, tá bom? Coloco aqui o tamanho do vetor e daí, pessoal, eu faço um forzinho também para inicializar essa coisa, tá? Isso aqui é bem útil, dependendo do que você está fazendo, justamente para fazer essa inicialização. Veste na posição I, recebe, por exemplo, -1, né? Estou inicializando com qualquer valor aqui, vamos supor que eu quero inicializar com -1, certo?
Então, eu inicializei lá, todo mundo com -1, tá vendo? Com essa simples linha de código aqui, eu consigo inicializar todas as posições desse vetor. Às vezes, isso é muito útil, tá, pessoal? Mas, nesse caso aqui, vamos manter com 2, 5, 3, 1 e 18, perfeito? Eu quero mostrar isso aqui também para vocês. Apesar de eu ter inicializado com esses valores, se depois eu modificar os valores de cada uma das posições, obviamente, vem os valores da última modificação, certo? Legal, legal, legal. Então, entendemos aí mais ou menos o que são vetores, né? Eu gostaria de fazer um exercício com vocês, mas não vai dar tempo. Vamos lá. Então, esses são os vetores, tá, pessoal? E agora, vamos para as matrizes. O que é uma matriz, pessoal? Também é um conjunto de elementos homogêneos, ou seja, do mesmo tipo, e também está consecutivo, tanto na memória quanto na forma de trabalhar. A grande diferença, né? E ela também envolve dois tipos de dados, que são índices e são os elementos da matriz. Você precisa de índices e a partir desses índices você tem os elementos da matriz. A grande diferença, pessoal, é que nós dizemos que matrizes são multidimensionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma matriz ela vai precisar de mais de um índice, ou seja, se for um índice só, vira vetor. Mas se ela precisar de mais de um índice para você retornar um elemento, então ela é uma matriz. Nesse caso aqui, por exemplo, nessa matriz 3x3 aqui que a gente está escrevendo aqui na tela para vocês, essa é uma matriz bidimensional. Por quê? Porque eu preciso exatamente de dois índices para retornar um elemento. Existem matrizes tridimensionais, quadridimensionais e assim vai, tá? Existem matrizes da quantidade de dimensões que você quiser. Salvo engano, deve ter algum limite, mas eu não conheço esse limite na linguagem C, da quantidade de dimensões das matrizes, tá bom? Então, pessoal, nesse caso aqui, por exemplo, dessa matriz A que está aqui na tela, se eu associar a minha matriz A com o índice 0, 0, né? O índice da primeira dimensão 0 e o índice da segunda dimensão 0, eu retorno o elemento 2 aqui. Se eu associar essa matriz A com o índice 1, 0, né? Primeira dimensão, índice 1, segunda dimensão, índice 0, eu retorno o elemento 1 aqui. Se eu associar a matriz A com primeira dimensão, índice 1, segunda dimensão, índice 1, eu retorno aqui o elemento 18 e assim sucessivamente. É como se fosse uma matriz mesmo lá da matemática, né? Onde vocês provavelmente já viram alguma coisa parecida assim quando estudaram matemática, tudo bem? Lá no segundo grau, salvo engano, que a gente vai conseguir ver matriz. Então, pessoal, eu vou ensinar aqui para vocês o seguinte, né? Que a declaração de uma matriz ela deve ser feita especificando também o tipo dos seus elementos, de cada um dos elementos, o nome da matriz e a quantidade de elementos que cada uma das dimensões vai possuir, certo? E cada elemento da matriz deve ser inicializado assim como no vetor, tá bom? Então, como que a gente declara matrizes, certo? Vou trazer aqui novamente meu Notepad++, deixa eu colocar aqui na linguagem C pra gente, opa, não C#, por favor, na linguagem C. E vou colocar aqui include stdio.h de novo, int main aqui, para a gente começar a programar, return 0. Perfeito? Legal. Então agora eu vou declarar uma matriz aqui de inteiro chamada mzão, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir quantos elementos que vão ter quase em cada... Vamos chamar de matriz, pessoal. Em cada uma das dimensões. A primeira dimensão, vamos colocar aqui que são 3 elementos. E a segunda dimensão, vamos colocar que são 3 elementos. Perfeito? Uma vez que eu faça isso, pessoal, olha só. Vou fazer for aqui agora para a gente imprimir os elementos dessa matriz. For int i igual a 0. O i, ele vai representar a minha primeira dimensão. I menor do que 3, porque a minha primeira dimensão tem tamanho 3. Vai receber i mais 1, né? Posso fazer assim, eu posso fazer o mais, que as duas coisas funcionam, perdão. E aqui dentro, pessoal, isso aqui a gente está andando na primeira dimensão da matriz, só que a gente precisa andar na segunda dimensão também, certo? Porque a matriz bidimensional ela é formada por linhas e por colunas. Então, se eu considerar que o meu i ele está andando justamente nas linhas, eu preciso de alguma coisa, de algum contador para andar nas colunas. Então, vamos fazer outro par aqui, int j agora, vamos chamar de j menor do que 3, tá bom? Porque a segunda dimensão da matriz que eu quero representar, que é justamente essa matriz aqui, pessoal, tá? Justamente essa matriz aqui, ela também tem 3 elementos, então j++. Vou usar o mais aqui só para ser diferente do de cima. Perfeito, e agora nós vamos imprimir essas coisas na tela, tá? Então, matriz na posição porcentagem D, que vai ser a minha posição I, na posição porcentagem D, que vai ser a minha posição J, ela vai ser equivalente a porcentagem D,
certo? Alguma coisa. Eu vou escrever aqui barra T ele dá uma tabulação, pessoal. É como se apertasse Tab aqui no teclado, ó. Eu tô aqui, eu aperto Tab, certo? É uma tabulação, é um espaço que se dá, tá bom? Barra D, simplesmente para dar esse espaço, fechei aqui, tá bom? Então eu quero imprimir primeiro o I, esse I vai ser impresso aqui, certo? Eu quero imprimir depois o J, esse J vai ser impresso aqui, perfeito? E depois eu quero imprimir o elemento da matriz na posição I e na posição J, associados ao índice IJ, tá bom? E esse elemento aqui, que é um inteiro, que é uma matriz de inteiros, ele vai ser impresso justamente nesse lugar. Perfeito? Então isso aqui é um programinha que imprime, só que por linha, né? Porque aqui, né, quando o I é 0, eu vou variar o meu J, ele vai ser 0, 1, 2, certo? Estou variando minhas colunas. E uma vez que eu imprimir todos os itens das minhas colunas, eu quero fazer uma quebra de linha, por isso que eu vou colocar aqui barra N, certo? Por isso que eu coloquei ali um barra N, tá bom? Beleza. Vamos salvar isso aqui, eu vou chamar de matriz.c, perfeito? Vamos compilar isso aqui, vamos compilar com GCC, matriz.c, menos O para indicar o nome do arquivo de saída, matriz.exe. Perfeito. Compilei. Vamos agora executar esse programa. Então, esse programa veio com coisas aleatórias ali que eu não sei o que é, né? Bom, eu não sei o que é justamente porque nós pegamos lixo de memória, como eu já disse para vocês. Uma das maneiras de inicializar isso aqui, como sempre, é você indicar cada um dos itens. Matriz na posição 0, na posição 0. Vamos olhar aqui, ela é o 2. Então aqui a gente vai colocar 2. Perfeito? Matriz na posição 0, na posição 1, ele vai vir o que, pessoal? Vamos olhar aqui. Oh, Deus, não consigo digitar. Ele vai vir o 5. Perfeito? 5. Matriz na posição, na posição 0, na posição 2, é o último elemento da primeira linha, ele é o 3, certo? Perfeito. Então você pode fazer isso aqui, pessoal, tá? Você pode fazer isso aqui para cada uma das linhas, tá? Olha só, posição 1 da 0, posição 1, posição 1, 2. Vamos ver quais são os elementos. Posição 1, 0, 1, 0 é 1, certo? 1, 1 é 18. E 1, 2 é quanto? 1, 2 é 4. Perfeito. E aqui também, vamos para a última linha, certo? A posição 2, 0 aqui, ó, 2, 0 é 7. A posição 2, 1 é 6. E a posição 2, 2 é 9, certo? Beleza. Então, vamos salvar isso aqui, né? Eu vou compilar novamente. Vamos imprimir. E beleza, né? 2, 5, 3, 1, 18, 4, 7, 6, 9. 2, 5, 3, 1, 18, 4, 7, 6, 9. Então, perfeito, né? A gente imprimiu o que a gente gostaria aqui. Perfeito? Uma outra maneira, pessoal, de fazer isso também é inicializar bem parecido com os vetores. Só que nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a matriz. E se a gente pode pensar com a matriz bidimensional, por linha, ela tem um vetor. Então, fica uma coisa bem parecida com isso aqui. Ó. Bem parecida não, fica exatamente isso aqui. Ó. 2, 5, 3, que é a primeira linha. Aí um vírgulazinho aqui. Aí na segunda linha, pessoal, a gente tem isso aqui. Ó. 1, 18, 4. Perfeito? Fechou a segunda linha. E na terceira linha, nós temos isso aqui. Ó. 7, 6, 9. Perfeito? Aí nesse caso ali a gente não precisa da vírgula, porque acabaram os elementos da matriz. Então, isso aqui é uma das maneiras de inicializar também, que eu acho bem útil para vários momentos, né? Então, você inicializa assim e imprime, também funciona, tá vendo? Então, isso aqui é uma das maneiras de inicializar. Aquele outro jeito aqui é outra maneira de inicializar, uma maneira mais direta, né? Isso aqui requer um pouquinho mais de traquejo aqui com a coisa. E, obviamente, pessoal, a outra maneira de inicializar é percorrendo cada um dos elementos da matriz e dando valores a eles, certo? Ó, for int j igual a 0, j menor do que 3, j mais, perfeito? E aqui eu vou colocar matriz na posição i na posição j vai receber menos 1. Vou inicializar tudo com menos 1, pessoal. Olha só. Tá? Tudo com menos 1, olha só. Então, tudo está inicializado como menos 1 aqui, né? Está atribuído menos 1. Na verdade, eu inicializei assim. Isso aqui são os valores iniciais dela. Só que depois eu vou em cada um dos elementos e modifico para menos 1, tá? É isso que esse código aqui está fazendo.
tá bom? Então isso aqui é uma maneira, isso aqui é outra, e aquele primeiro jeito e elemento a elemento, né, escrevendo na unha mesmo, também é outro, perfeito? E agora, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Pra gente finalizar. Uma das utilidades, por exemplo, de matriz é representar coisas desse tipo aqui. Eu não vou fazer o exercício, mas eu quero que vocês pensem, tá bom? Seja uma empresa dividida entre departamento de compras e departamento de vendas. Então, você tem uma empresa, para cada empresa, você tem 2 departamentos, de compras e de vendas. Cada um dos departamentos tem 3 funcionários, ou seja, tanto o departamento de compras quanto o departamento de vendas tem 3 funcionários. Então, uma empresa tem 2 departamentos que tem 3 funcionários. Os funcionários do departamento de compras possuem salários de 100, 50 e 50 reais. Os funcionários do departamento de vendas possuem salários de 120, 30 e 20 reais, respectivamente. Quanto a empresa ganha em salários no total? Ou seja, você gostaria, de alguma forma, de controlar esses salários por funcionário, por departamento, por empresa, certo? Então, repara que aqui já tem uma divisão. Você tem a empresa, que tem 2 departamentos, que tem 3 funcionários. E cada um desses funcionários tem salários. Então, uma das maneiras, por exemplo, de representar isso, eu não vou criar um arquivo novo aqui não, pessoal, só para a gente mostrar, seria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Salários são do tipo float, geralmente, salários, né? Então, cada empresa, eu só estou falando de uma empresa, então não é mais de uma empresa, é só uma empresa. Cada empresa tem 2 departamentos, então por isso dimensão 2 aqui, e que tem 3 funcionários, perfeito? Então, com essa matriz 2×3, eu consigo representar aquilo lá. E se a gente for pensar na inicialização dela, com os dados que eu dei ali, né? O primeiro departamento que eu posso considerar que é o departamento de compras, tá bom? O primeiro departamento que eu posso considerar que é o departamento de compras, ele é 100, 50, 50. Então, eu coloco aqui 100, 50, 50. Perfeito? Vírgula. E daí, a gente vai para o departamento de vendas agora. O departamento de vendas é 120, 30 e 20. 130, 20 e 20. Perfeito. E uma vez que a gente tem essa matriz aqui, representando os salários da minha empresa, tá bom? Por departamento, eu consigo mostrar quanto cada departamento está gastando, quanto que o funcionário 1 no departamento de compras tá ganhando. Se eu quiser aumentar o salário de um departamento em 10%, o departamento de vendas eu quero aumentar em 5% o salário de todo mundo. Eu consigo fazer isso de forma muito fácil, de um controle muito fácil, né? Porque eu vou conseguir lidar com essa matriz aqui através de estruturas de repetição. E uma vez que eu consigo lidar com essa matriz aqui utilizando estruturas de repetição, tudo fica muito mais fácil, tá bom, pessoal? Tudo fica muito mais fácil para você lidar, para você trabalhar com esses dados. Por isso, estruturas de dados, porque simplesmente eu estou organizando meus dados de uma maneira a facilitar com que eu trabalhe com esses dados, tá certo? Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e eu quero deixar uma surpresa para vocês. Eu disse para vocês que eu ia fazer só 4 vídeos, mas eu vou dar uma aula extra, uma aula especial, onde eu vou ensinar uma coisa muito legal que vira a chavinha da programação, que são as famosas funções e os famosos procedimentos. Então, eu vou ensinar procedimentos e funções ainda nesse mini curso aqui que eu estou dando rapidamente para vocês, que isso vai virar completamente o jogo. Vocês vão ganhar uma gana, uma vontade gigantesca de programar e vão ver que delícia que é programar e construir seus próprios programas, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, considere aí ativar o sininho para ter todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui para vocês. Aquele abraço e até mais, tchau, tchau.